Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui novamente para uma breve meditação da Palavra de Deus. Nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que temos de a cada dia poder estar meditando na Sua Palavra. Palavra essa que nos fortalece, que nos edifica, que nos dá condições de passar por toda e qualquer situação difícil, porque a nossa confiança é plenamente no Senhor. Eu queria compartilhar um texto que está em Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo 12, que fala sobre a cura de um leproso. É um texto que eu acho muito tremendo, da ação de Cristo na vida de um homem extremamente necessitado. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que há uma necessidade no ser humano de aproximar-se mais do Senhor Jesus. E aqui nesse texto nós vamos ver exatamente isso diante de uma dificuldade. O texto diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. O que nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos nesse texto Jesus diante de uma situação de um homem que estava, segundo a palavra, estava com o corpo coberto de lepra. A lepra era uma doença totalmente difícil naquela época, né? De existir a cura para ela. A gente vai olhando lá em Levítico, capítulo 13 e 14 de Levítico, já está Deus ordenando a Moisés e aos sacerdotes como deveria tratar casos de lepra que existia na região. E se você for olhar lá em Levítico, você vai ver que o texto fala que a lepra, ela também pegava nas casas, nas paredes. Então o sacerdote era chamado a uma determinada casa que tinha suspeita de lepra, e ele fazia ali uma averiguação da situação e verificava, depois do exame feito, se havia possibilidade de fechar a casa por 7 dias. Depois de 7 dias ele voltava e olhava novamente. Se não houvesse parado aquela contaminação, ele mandava tirar as pedras da casa e jogar num lugar reservado, e fechava novamente, voltava depois de algum tempo, e se não houvesse melhorado a situação, então as paredes eram raspadas, né, e jogado fora tudo aquilo. E por fim, se aquilo não parasse, realmente a casa era destruída. Então a gente via que isso era uma situação que existia naquela região. E nós sabemos também que existia o chamado Vale dos Leprosos, que os leprosos eram levados até aquela região e eram afastados da sociedade. Eles eram separados do povo, né, para que não contaminasse o povo por conta daquela doença. E era uma doença que tomava toda a carne da pessoa, ficava em carne viva, e durante aquele tempo a pessoa não podia estar no meio do povo. Então tinha uma distância mínima, né, de aproximação. Hoje nós estamos passando pela pandemia do coronavírus aqui no mundo, né? E nós sabemos que isso tem marcado profundamente a vida de pessoas e situações que têm acontecido. E nós sabemos, nós temos aí a orientação para ficar um afastamento de 1 metro, 1,5 metro, para evitar contaminação. Mas aqui era muito mais forte naquela época. E aqui esse texto mostra Jesus em uma das suas peregrinações naquelas cidades. Ele vai até uma daquelas cidades
E a Bíblia diz que apresenta-se a ele um homem coberto de lepra, o corpo coberto de lepra. Então estava totalmente contaminado, totalmente cheio daquela enfermidade. E o que nós vemos aqui, que é bem fácil de entender, é que ele deixa tudo. Aquele homem, ele aproxima e ele contraria, inclusive, a lei que existia na época. Por que ele contrariou a lei existente na época para se aproximar de Cristo? Porque ele via ali a única oportunidade de ser curado da sua enfermidade. Então nós aprendemos na atitude desse leproso, atitude de uma pessoa que crê profundamente na possibilidade da cura por meio de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele chega e a primeira coisa que ele faz, ele se prostra com o rosto em terra. Esse era um sinal de humilhação. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus e tinham essa atitude, estava demonstrando que se humilhava diante dele, dependia completamente da vontade dele e confiava no agir dele nas suas vidas. Então, o que nós vemos aqui é que quando esse homem ele se prostra com o rosto em terra e ele faz uma afirmação: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E aí nós vemos que ele entendeu também que toda ação na vida do homem, de benefício na vida do homem, só pode ser efetuada por Deus, por Jesus Cristo. Não existe nenhum outro que possa fazer isso, somente Ele. E aí ele chega para Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a situação daquele homem, a humilhação daquele homem, a fé daquele homem, a confiança daquele homem, a Bíblia diz que o Senhor, ele estende as mãos, né? Ele estende as mãos e diz: eu quero, fica limpo. Quando Jesus quer, e ele vê na vida do ser humano um desejo, uma determinação, uma fé extremamente nele, pode ter certeza que as mãos do Senhor serão estendidas em benefício. E aqui a Bíblia diz que o Senhor estende as suas mãos e fala assim, e toca nele, né? Dizendo: quero, fica limpo. O toque de Jesus, naquele momento, a enfermidade desapareceu da vida daquele homem. Então nós vemos que da mesma forma que Jesus opera na cura, assim também acontece com o perdão. Ele é instantâneo e imediato, né? E aí nós vemos que quando aquele homem ele se torna limpo, Jesus fala para ele: olha, vai até o sacerdote e faz aquilo que Moisés ordenou. O que Moisés havia ordenado foi um ato estabelecido pelo próprio Deus para que todo aquele que fosse curado dessa enfermidade apresentasse uma forma de sacrifício, né, a Deus em agradecimento e para que servisse também de testemunho ao povo. Ou seja, nós entendemos que a nossa ação de aproximação a Cristo, ela precisa ser em humildade, em fé e confiança no Senhor. Este homem venceu os obstáculos que se apresentavam como impedimento à sociedade. A lei, naquele momento, não permitia que ele se aproximasse, mas a fé dele foi muito maior. Ele creu no Senhor. Quais são os obstáculos que têm impedido pessoas hoje de se aproximarem de Cristo para obter o favor do Senhor? Muitos desses obstáculos que acontecem hoje é a incredulidade do próprio homem, ou talvez as palavras contrárias de pessoas que não creem. E nós temos que vencer esses obstáculos. Se a incredulidade ela está tentando nos impedir de aproximar de Cristo, de confiar no Senhor, nós temos que vencê-las. Nós temos que vencê-las por meio da fé, por meio da confiança no Senhor. Se as pessoas dizem palavras para nos desanimar de aproximar do Senhor, de confiar no Senhor, de crer que o Senhor vai agir, nós não podemos deixar que isso
vença a nossa fé. Então, este homem aqui, ele venceu todos os obstáculos, ele venceu todas as dificuldades e ele apresentou uma fé no impossível. E por ele apresentar essa fé no impossível, ele foi abençoado, ele foi curado, ele foi limpo de toda aquela enfermidade imediatamente. Não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, qual é o problema, qual é a situação, mas eu sei de um Deus que pode e realiza todo e qualquer milagre necessário para a sua vida. Só precisa crer, só precisa confiar, só precisa humilhar-se diante do Senhor, como fez este leproso. Crer que o Senhor vai agir na sua vida. Não existe enfermidade que não possa ser curada pelo Senhor. Não existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem criou o corpo humano. Ele é quem criou o ser humano. Ele é quem sabe todas as coisas. Basta uma palavra e as coisas acontecem em nossas vidas. Então, se você tem alguma dificuldade, eu gostaria de incentivá-lo a crer no Senhor, a confiar no Senhor, a depositar a sua fé no Senhor, somente nele, não em ninguém mais. Não existe nenhum outro que possa realizar um milagre na sua vida, só Jesus. Jesus Cristo é o único. Então, se você pode, e você quer, e você tem uma necessidade, confia no Senhor. Coloque diante dele em fé. Aproxime-se dele em fé, em confiança, em humildade. Com certeza você será abençoado por meio da ação sobrenatural do Senhor. Eu gostaria de estar orando neste momento. Gostaria que você orasse comigo, crendo realmente no agir do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te adorar por todas as coisas. Reconhecemos a tua soberania sobre tudo, Pai. Reconhecemos que tu és o único que pode e que faz milagres. Reconhecemos, Senhor Deus, por meio desse texto que nós lemos, que há necessidade de aproximar-se do Senhor, em confiança, em humildade, em fé. E aí nós temos a certeza de que as tuas mãos serão estendidas em benefício daquele necessitado. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu não conheço a dificuldade que esta pessoa está passando neste momento, mas eu creio que tu és poderoso para agir e operar nesta vida, ó Deus, para a glória e honra do teu santo nome, porque o Senhor não faz nenhum milagre que não seja para que o teu nome seja glorificado. Acrescenta fé, meu Deus, a este coração, de modo que ele possa vencer as dificuldades, os obstáculos e confiar plenamente no Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Continue crendo, continue confiando, continue exercitando a sua fé no Senhor, que é somente o Senhor quem pode responder ao seu clamor e à sua súplica. Amém? Deus abençoe.